Uma coisa importante também, que aí eu acho que as clínicas normalmente quando tem isso, elas já estão num nível um pouco mais avançado de maturidade, mas é importante ter, a gente ter um orçamento anual, né, a gente saber quanto vai gastar em cada uma das contas, né, em aluguel, salários, quanto a gente vai, em termos de receitas de convênio, quanto a gente vai receber, quanto a gente vai ficar com despesas fixas até para a gente saber, né, de forma antecipada o que que a gente vai conseguir fazer, ou eventualmente que plano de ação a gente vai ter que montar, ou que ação a gente vai ter que montar, para eventualmente ter que aumentar um faturamento ou lidar com uma sazonalidade em algum período, tá? Uma outra dica importante que a gente vê com muita frequência que o pessoal não faz é separar as finanças pessoais das finanças da clínica. Muitas vezes é aquela situação que tu até tem um prolabore, mas tu também recebe como prestador de serviço porque também tu é médico, como tu também é terapeuta, como, né, e muitas vezes tu acaba entendendo que o faturamento da clínica é a tua remuneração física e isso acaba sendo ruim. A gente recomenda que tenham contas separadas, inclusive, né, e que sejam feitas movimentações de uma conta para outra, essencialmente para alguma questão mais como prolabore ou coisas bem restritivas, tá? Não usar essas transferências para pagar um cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, porque depois isso acaba gerando um descontrole e um efeito cascata muito ruim para a clínica e depois reverter isso às vezes é um problemão, tá? Outra coisa que é importante a gente ter são relatórios mensais, ou seja, a gente ter relatórios mensais de como é que está a nossa lucratividade, o índice de perda de clientes, né? Como é que está a inadimplência, se os custos fixos estão se mantendo dentro dos patamares, se os custos variáveis têm aumentado, que custos têm aumentado, o que a gente pode fazer para resolver isso. Então, avaliando essas informações, né, como fluxo de caixa, balanço de despesas, receita total, margem de lucro, inadimplência, são indicadores fundamentais na gestão financeira que a gente tem que ter aí em mente quando for fazer uma boa gestão financeira na clínica. Negociação com fornecedores também, a gente sempre que puder reduzir os custos, reduzir essas despesas, garantir melhores condições de pagamento, com mais prazo eventualmente para pagar, né, um desconto progressivo, né, e muitas vezes pode valer a pena tu disponibilizar parte do teu capital para fazer uma compra de insumo numa condição especial, né, para não, desde claro, isso não afete teu fluxo de caixa, né? Às vezes isso pode ser interessante para ti. Obviamente aí para quem trabalha com principalmente com clientes particulares, né, controle de inadimplência, né, vem ver quem está pagando, se o nível de inadimplência tem se mantido dentro das metas estimadas e planejadas, se está razoável, se a inadimplência está aumentando ou não, e se ela está aumentando, o que é que a gente pode fazer. E um software de gestão financeira ajuda muito nesse sentido, porque ele dá essas informações, né? Obviamente, também ele pode gerar relatórios de cobrança, e caso a gente faça essa cobrança dentro da própria clínica, a gente tem um controle, né, dos pagamentos, dos valores que estão abertos e muitas vezes das negociações, porque às vezes existe uma negociação e os pagamentos tu precisa controlar, e às vezes os pagamentos eles são feitos em 10 vezes, né? Então tu precisa ali mensalmente ir acompanhando, pô, naquele mês o cliente vai pagar o boleto, vai fazer o pagamento do valor dele. Uma outra dica importante, tá? Fundo de emergência, a gente reservar aí um percentual fixo da receita mensal, né? Ali entre 3 a 5%, se possível for, para a gente criar um fundo de emergência, que pode ser usado para cobrir imprevistos, como a quebra de um equipamento, ou uma baixa demanda de pacientes, né? A gente tem vê aí situações no Rio Grande do Sul aí de calamidades, como as enchentes, nós tivemos também um pouquinho antes a pandemia, então esses fundos de emergência podem ajudar a gente salvar algumas situações. Claro que em períodos tão longos como pandemia, né, ou dependendo da situação como aqui no Rio Grande do Sul aconteceu das enchentes e teve muita destruição de equipamento, o fundo de emergência talvez não seja suficiente. Mas considerando uma situação mais regular, mais normal, ele é de vital importância para ter uma boa gestão financeira.